Vamos lá. Vamos começar então aqui falando de grandezas vetoriais. Quais são as relações que determinam os conceitos de vetores? Bom, para começar, acho que a melhor definição que a gente pode utilizar, que eu vou colocar aqui, seria o seguinte, ó. Podemos dizer que grandeza é tudo aquilo que pode variar quantitativamente. Ou seja, qualquer entidade física que, com o passar do tempo, em função de alguma relação, ela possa mudar o seu valor, isso é caracterizado como grandeza. Então, grandeza é uma entidade física que é representada numericamente por uma condição. Desse modo, a gente acaba tendo duas relações, ou melhor, duas entidades ou duas grandezas que se encaixam no perfil de ser entidade física. São dois grupos. Ou ele se encaixa num grupo de ser uma grandeza escalar, ou de ser uma grandeza vetorial. Então, primeiro fato importante, qualquer entidade física que a gente esteja visualizando, ela se encaixa no perfil de ser uma grandeza, e dentro desse conceito de ser uma grandeza, que é uma coisa que a gente está mensurando, ela é subclassificada, ou é uma grandeza escalar, ou é uma grandeza vetorial. Eu vou falar para vocês tanto o conceito escalar como o conceito vetorial, mas a nossa ideia o tempo todo vai ser justamente o quê? Falar sobre a grandeza vetorial e quais são os operacionais que estão envolvidos no processo da grandeza vetorial. Perfeito? Então vamos lá, continuando. Aí eu botei logo a definição de grandeza escalar, que é uma coisa que é mais usual. Grandeza escalar, ela é representada por um valor, um número e uma unidade. Então, qualquer entidade que se classifica como grandeza escalar, ela tem um valor ou um módulo e ela tem uma unidade. Só isso, mais nada. Por exemplo, eu botei aqui embaixo, aqui, que dá para vocês acompanharem, eu coloquei temperatura, ela tem um valor. Por exemplo, temperatura ambiente agora aqui está 40 graus Celsius. É isso aí, mais nada. É representado por um número, por um valor e por uma unidade. Então, essa entidade física é chamada grandeza escalar. Massa. Sei lá, eu tenho 70 quilogramas. Quer dizer que eu tenho um número, que é um módulo, e eu tenho a unidade. Isso é grandeza escalar. Só tem um número e unidade. Então, o exemplo que eu botei foi temperatura, massa, calor e tempo. E outros que, que eu não citei aí. Por exemplo, pressão, enfim, tem uma relação relativamente bem grande. Grandezas vetoriais, olha só. Apesar de eu ter colocado assim, eu costumo, botei assim para ficar mais bonitinho, mas eu costumo falar que a grandeza vetorial, ela vem acompanhada de três virtudes, ou três características. Ou seja, ela tem uma característica da escalar, que seria o módulo com a unidade, que é o valor com a unidade, e além disso, ela tem uma direção e um sentido. Então, quer dizer que uma grandeza vetorial é como se fosse uma super grandeza escalar. Por quê? Ela tem a mesma relação que tem a escalar e algumas características a mais. Lembra que a escalar, o que ela tem? Ela tem um módulo, que é um número, ou um valor, e a unidade. A grandeza vetorial, ela vai ter um número, que é um módulo, ou posso chamar intensidade, e a unidade, e além disso, ela é representada pela direção e o sentido. Então, quer dizer que o vetor, além de ter a característica que tem da entidade escalar, ela tem mais duas características, que seria a direção e o sentido. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos e eu botei uma situação que vai ficar fácil. Ficou até estranha essa aceleração aqui, está errado, mas não importa. Eu vou utilizar então um conceito legal que eu acho a velocidade. Por exemplo, a velocidade do meu veículo, eu vou daqui lá para Lusíadas de Jardim América. Primeiro que eu vou manter uma velocidade supostamente faz de conta uma média constante. Então isso tem um número, tem um valor e é uma unidade. O padrão nosso aqui não é o sistema internacional, mas faz de conta que eu vou manter uma velocidade de 60 km por hora. Isso quer dizer o que para a gente? Que o módulo ou o número de intensidade é 60 km por hora. Ou o número só 60 km por hora seria a unidade. Mas além disso, olha o que tem a minha velocidade. Além de ter esse número, que é a intensidade, um módulo ou um valor numérico e a unidade é quilômetros por hora, ela tem uma direção muito bem definida, porque se eu não tomar uma direção muito correta, eu não vou chegar no Lusíadas de Jardim América. Então, ela tem que ter uma direção muito bem definida e um sentido muito bem definido. A partir do momento que eu tenho uma entidade física, que é super importante você colocar a direção e o sentido, isso quer dizer para a gente, na verdade, que é uma grandeza vetorial. Então, o que seria uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é uma entidade física que ela tem um módulo, a intensidade, e além disso tudo, ela tem a direção e o sentido.
Isso se classifica pelo fato de ser uma grandeza vetorial. Eu botei um outro exemplozinho aqui, força. Por exemplo, vamos lá, força. Eu estou empurrando meu veículo. Claro que eu vou exercer sobre ele uma força de certa intensidade, de valor, de certa magnitude. Mas é muito importante para onde eu estou empurrando esse veículo. Ou seja, é muito importante a direção e é muito importante o sentido. Então, quando eu consigo verificar que uma entidade física, além de ter uma relação numérica com a unidade, é de extrema importância você verificar a direção e o sentido, isso classifica o fato de ser uma grandeza vetorial. Perfeito? Então vamos. Eu coloquei aqui essa representação gráfica só para a gente ter uma ideia. Eu não falei muito, mas eu vou falar para vocês uma coisinha aqui que vai ser muito mais falado do que representado no PowerPoint que está ali. Escuta o que eu vou falar. Representação de um vetor. Um vetor obrigatoriamente é representado por uma letra minúscula e uma setinha em cima dessa letra minúscula voltado para a direita. Então, olha, vou repetir. Sempre um vetor ele vai vir representado por uma letra minúscula e uma setinha em cima dessa letra minúscula voltado para a direita. Toda vez que você vê isso, isso quer dizer que é uma grandeza vetorial. Se você vê somente uma letrinha minúscula sem nenhuma setinha em cima dele ou dela, isso quer dizer que não é uma grandeza vetorial. Agora, olha o que eu vou falar para vocês. Se tiver uma letra maiúscula com uma setinha em cima, isso é uma grandeza vetorial, mas ela é dada por uma junção de vários vetores. Então, olha, uma letra minúscula com uma setinha em cima representa um único vetor, que tem um módulo, que é a intensidade, que tem a direção e tem um sentido. Agora, se eu tenho uma letra maiúscula com uma setinha em cima, isso quer dizer que não me representa um vetor. Ele me representa uma junção, uma composição de vetores. Mas olha aqui o que eu botei para vocês aqui. Tá vendo essa retazinha real que eu estou passando meio que o mouse aqui, ó? Nessa reta real, está bem claro que o meu vetorzinho está indo de A para B. Só que se você olhar aqui nessa retinha real, essa retinha R, foi colocado que cada segmentozinho aqui vale U. Então, primeira coisinha que eu vou responder, eu quero saber o módulo, o valor desse vetor. Gente, se cada pedacinho, cada subdivisão dessa é U, dá uma olhada aqui de A até B. Eu tenho quantas subdivisões? 1, 2, 3. Isso quer dizer que o módulo do meu vetor, lá que eu botei aqui em cima, ó, onde está o meu mouse aqui? 3U. E o que seria a direção? A direção desse vetor, gente, é esse eixo que você está vendo aqui, ó, da reta real. Tá vendo? Essa é a direção. E qual seria o sentido? É para onde está indo o sentido? É de A para B. Agora, escuta o que eu vou comentar com vocês. Não tem a direção? A direção, geralmente, a gente utiliza como a direção é horizontal ou vertical. Horizontal no eixo X, vertical no eixo Y. Então, vertical no eixo Y, horizontal no eixo X. Então, isso representa a minha direção. Caso eu tenha uma direção que parta no meio desses dois aí, eu falo que é uma diagonal. E o sentido, como é que fica? O sentido, gente, você pode classificar bem assim, ó, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Ou você pode usar coordenadas geográficas: norte, sul, leste e oeste. Perfeito? Então vamos, seguindo. Eu coloquei a situação no vetor oposto só para a gente ver, tá? Botei duas situações. O que é um vetor oposto, gente? Um vetor oposto é bem claro. Aqui, tá vendo aqui que eu botei tem aqui, olha o meu mousezinho aqui, tem uma letrinha X que está minúscula e uma setinha em cima. Isso quer dizer que é um vetor. O outro, uma letrinha minúscula que é um Y e uma setinha em cima voltada para a direita, quer dizer que é um vetor. Mas qual a diferença entre eles? Eles são opostos por quê? Porque o X aponta para a direita e o Y aponta para a esquerda. O X aponta para leste e o Y aponta para oeste. Então, o que é um vetor oposto? Eles têm, na verdade, sentidos contrários. Toda vez que eu tenho um vetor com sentido contrário, eu falo que é um vetor oposto. Perfeito? Continuando. Aí eu botei aqui de novo aqui, ó. Agora, olha, gente, apesar de estar essa letrinha maiúscula aqui e aqui, segue aquela historinha que eu falei para vocês. Que uma letra maiúscula com uma setinha em cima voltada para a direita é um vetor, mas ele não é um vetor único. Ele foi um vetor da combinação de vários outros vetores. Então, esse vetorzinho aqui, ele não foi um vetor único. Ele foi um vetor de combinação de vários
vetores, assim como o A, assim como o B. O B está com a letra maiúscula, não tá, gente? Se está com a letra maiúscula, então quer dizer que ele não era um único vetor. Ele foi gerado pela junção de vários outros vetores. Agora, outra coisinha legal que eu botei aqui para falar com vocês, que está assim, mesmo que está uma diagonal assim, né? O B está assim e o A está assim. Eles também são vetores opostos. Porque um está na diagonal meio para cima, o outro diagonal veio para baixo. Então, são vetores opostos. Bom, agora escuta. Eu costumo falar que nós estamos acostumados a fazer operações com entidades escalares. Essas operações são fáceis. Por que essas operações são fáceis? Porque os escalares, não sei se vocês lembram, eles só têm módulo, só tem intensidade, só tem valor. Então, é somar, somando, somar, subtraindo, é tudo normal, tudo simples. Agora escutem. As operações vetoriais são diferentes, porque além de você ter que levar em consideração o módulo, a direção e o sentido também você tem que levar em conta. Então, quer dizer que essa soma não vai ser uma soma como uma soma de escalar. Eu vou levar em consideração o módulo, que é o valor, mas eu vou ter que olhar a direção desse vetor e também o sentido. Então, aí, olha o que eu coloquei aqui para vocês no textinho. Você vai ter duas maneiras para calcular essas operações vetoriais. Uma que é chamado método gráfico e o outro que está estranho aqui que é chamado método analítico. Então, eu tenho dois métodos. Agora, escute. Dentro do método gráfico, você tem a regra do polígono e a do paralelograma. Eu até costumo falar isso no errado, tá? Então, voltando. Eu tenho as operações vetoriais, que eu vou ter que levar em conta a intensidade, o módulo ou o valor numérico, que era como escalar, mas eu vou ter que olhar também para a direção e sentido. Então, como eu tenho que olhar para a direção e sentido, essas somas vão ser diferentes, mas vai ser tranquilo. De que maneira que eu posso somar esses vetores? São dois métodos. Um que é chamado gráfico, está aqui, e o outro que é o analítico. Agora, escute. Dentro do método gráfico, você tem dois grupos. Um que é a regra do polígono e a outra do paralelograma. Então, no primeiro momento que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar um método gráfico pelo polígono e depois pelo paralelograma. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só, a regra do polígono é o seguinte. Eu vou tentar falar para vocês. Ver se vocês entendem. Como é que eu vou somar pela regra do polígono? Ó, aonde começa um vetor... Eu vou pegar esse vetorzinho A aqui, tá vendo o vetor A aqui? Olha, eu vou colocar aqui o vetor A. Vocês estão vendo aqui onde está passando meu mouse? Ele começa aqui e termina aqui. O próximo vetor, gente, ele começa no final do primeiro vetor. Então, olha, eu vou pegar o vetor B. Olha lá. O final do primeiro vetor coincide com o início do segundo vetor, que é o B. E ele vem para cá. E o próximo vetor que eu vou botar é o C. Quem é o vetor C, gente? Ele pega o final do segundo vetor, ligando com o início do seu vetor, que é o C. Então, escute, olha o método polígono, que a gente não pode esquecer. O final de um vetor liga com o início do outro. O final de um vetor liga com o início do outro. O final do vetor liga com o início do outro. Então, olha, é como se fosse assim, ó. Esse aqui é o primeiro vetor A, origem final. Liga com B. Final do A com início de B. Tá aqui o B. Agora vai ligar com C. Final de B com início de C. Tá aqui os três vetores. Só que veja bem, eu quero somar. E aí, gente, olha o combinado. Olha como é que é a soma pelo método polígono. A soma desses vetores é um vetor que parte do início do primeiro, aqui onde está o meu mouse, ligando com o final do último. Então, olha, partindo do início do primeiro, ligando com o final do último. Quando eu faço essa condição, essa representação, o que eu tenho? O vetor soma pelo método do polígono. Então, se eu somar o vetor A com o vetor B, com o vetor C, e eu fizer esse desenho que vocês estão verificando aqui, a soma desses três vetores que eu tenho que levar em conta, o valor, a direção e o sentido, vai dar esse vetor esse aqui, ó. Ele parte do início do A até o final do C. Então, como é que é o método polígono? Voltando à ideia, que você não pode esquecer, o método polígono é uma figura fechada que você está vendo, ela sempre vai ser uma figura fechada, aonde o primeiro vetor, o final do primeiro vetor coincide com o início do segundo vetor, aonde o final do segundo vetor coincide com o início do terceiro, e se tivesse outro, assim sucessivamente.
E aonde que vai dar a soma desses vetores? A soma desses vetores parte do início do primeiro vetor, ligando até o final do último vetor, que nesse caso é S. E que está aqui embaixo, aqui, ó. O certo, 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 gente, seria assim, ó. O S, a setinha em cima. O A, o B e o C, a gente colocaria uma letra minúscula. E quem seria o vetor S? A soma do vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C. Perfeito? Que método é esse? O método polígono. Não sei se vocês estão percebendo que no método gráfico, que é o método polígono, nós não estamos muito preocupados com o valor. Muito mais com a direção e sentido. Muito mais com a representação. Por isso que é gráfico. Você está preocupado com a representação, como é que fica o desenho desse vetor, e não exatamente com o valor dele. O que você vai ver que é diferente do outro caso. Mas isso aqui é o método polígono. Tem um outro agora que eu falo para vocês, que é a regra do paralelograma, que é bem simples de entender. Olha o que diz essa regra. Essa aqui é a regra do paralelograma. Você vai pegar dois vetores, só pode ser dois vetores. Só que esses dois vetores, tá aqui, ó. Ó, peguei o vetor A, coloquei aqui, tá vendo? Olha a minha setinha do mouse. Peguei o vetor B e coloquei aqui, tá vendo a setinha do mouse? Olha a regra do paralelograma. Os dois vetores têm que ter origem coincidente. E dá uma olhada, vê se o vetor A e o vetor B estão com origem coincidentes. Então, olha a regra do paralelograma. As duas origens têm que ser coincidentes. Os dois vetores têm que partir do mesmo ponto. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma do vetor A com o vetor B. Toda vez que você coloca dois vetores, só pode ser dois vetores, onde a sua origem é coincidente, a origem tem que ser coincidente, a soma desses vetores é como se fosse uma diagonal que parte do meio de A para B. Então, se você soma A com B, o resultado dessa soma vai estar justamente aqui no meio. Então, a regra do paralelograma, gente, qual é a condição para ela? São dois vetores somente, as origens são coincidentes e a soma desses vetores está no meio como se fosse uma diagonal. Voltando, olha a regra do polígono. A origem não é coincidente, é o contrário. O final de um vetor coincide com a origem do próximo, o final do vetor coincide com a origem do próximo, o final do vetor coincide com a origem do próximo. E a soma desses vetores é um vetor que parte do início do primeiro, ligando até o final do último vetor. E já na regra do paralelograma, são dois vetores com origem coincidentes e essa soma está justamente no meio. Como eu voltei a falar para vocês, nós estamos preocupados com o número, somente com a direção e com o sentido. Se eu estou preocupado com a direção e o sentido, eu até posso falar aqui, que esse vetor R, que é a soma de A mais B, que geralmente esse A e B é minúsculo, tá bom? Essa aqui seria uma direção diagonal, sentido nordeste. Perfeito? Esse é o método gráfico, você não está preocupado com o número, somente com a direção e o sentido. Agora, a questão analítica, você realmente está preocupado com o número, que eu vou mostrar para vocês, é fácil. Bom, no método analítico, a partir do princípio, nós temos somente dois vetores. E eu vou mostrar casos especiais até chegar num caso geral. Então, primeiro caso para a gente. Olha, eu tenho dois vetores aqui. Aqui eu tenho o vetor U, tá vendo? Setinha em cima dele, ele vale 5. E aqui eu tenho o vetor V, que setinha em cima dele, ele vale 4. Você concorda comigo que os modos são diferentes, porque um é 5, outro é 4. Mas o que você percebe em relação a eles que são congruentes ou semelhantes? Tanto o vetor U como o vetor V têm a mesma direção, que é assim, ó, direção horizontal. E o sentido, gente, de ambos aponta para a direita ou para leste. Então, no primeiro caso, o que está rolando? São dois vetores que possuem a mesma direção e um sentido. E o que você deseja? O que eu desejo? Eu quero fazer uma representação de um único vetor. Eu quero achar a resultante. O que é a resultante? É aquele vetor que representa simultaneamente todos os vetores numa relação. Então, nesse caso, quando eu tenho dois vetores, onde tem a mesma direção e aonde eu tenho o mesmo sentido, o meu vetor resultante, que é dado a operação de dois ou mais vetores, nesse caso vai ser somente dois, é dado pela soma. Então, veja bem, quem é o vetor soma ou resultante daqui? Como tem a mesma direção e sentido, basta você somar 5 com 4, 9. E qual é a direção desse vetor? Continua sendo horizontal e continua sendo para leste. Escuta, quando eu estava lá no método, voltando do paralelograma, é a mesma coisa. Eu quero achar o vetor resultante, que é esse rezinho aqui. O que é o vetor resultante? É aquele vetor que é dado pela soma de dois ou mais vetores. Só que na regra do paralelograma só vai ter dois vetores. O que é o vetor resultante? O vetor dado pela operação desses dois vetores. Na regra do polígono, você não tem limite para vetores. Você pode botar a quantidade que você bem entender.
E o que eu estou buscando também? Eu estou buscando a resultante, o vetor que representa a junção ou a composição de vários vetores simultaneamente, que dá uma soma vetorial. Mas não esqueça, qual é o método polígono? O final do primeiro vetor coincide com o início do segundo, e assim sucessivamente. E quem vai ser a resultante? É um vetor que parte do início do primeiro e liga no final do último vetor. Continuando, vamos lá. Então, o método analítico está o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Direção e sentidos iguais. Gente, segundo caso, olha. O segundo caso, a direção dos vetores são iguais. Aqui, ó. O vermelhinho está para a direita, o azulzinho está para a esquerda. Só que os sentidos são opostos. Com o mesmo sentido, você soma. Logo, com o sentido oposto, você vai o quê? Subtrair. Então, mesmo sentido, você soma. Sentidos diferentes, você subtrai. Então, quem seria o vetor soma desse? Ó, geralmente eu faço subtração assim, o maior menos o menor. Então, quem seria o maior nesse caso? O vermelho. Então, seria o vermelho menos o azul. Seguindo. Terceiro caso. Gente, dá uma olhada. Esse aqui é um vetorzinho, tá? Olha a minha setinha aqui, ó. Na vertical, assim, ó, o 8. Aqui é um vetorzinho na horizontal, o 6. Você lembra na regra do paralelograma que é a soma de dois vetores assim? Dois vetores assim. A soma estava no meio? Então, nessa relação aqui, vai ser igual. A soma desses dois vetores está exatamente aqui no meio. Só que nesse caso aqui, gente, entre o 8 e o 6, você tem um ângulo, olha o que eu botei aqui, de 90 graus. Então, olha o que eu vou falar. Se entre dois vetores você tem um ângulo de 90 graus e você deseja achar a resultante, que é a soma desses dois vetores, você usa a relação do teorema de Pitágoras. Eu quero saber a resultante. Resultante ao quadrado é igual esse vetor ao quadrado, mais esse vetor ao quadrado, que daria quanto? 10. Agora, voltando uma coisinha que eu esqueci de falar com vocês que eu tenho que voltar. Não tem nesse primeiro caso aqui, gente, que eu botei? Direção e sentido igual. O ângulo entre esses dois vetores é 0. Não tem naquela segundo caso que eu botei sentidos opostos? Eles estão assim, ó. Desse jeito, sentidos opostos. Então, o ângulo entre eles agora é 180. E o caso onde os dois vetores, você tem um ângulo de 90 graus. Quando você tem um ângulo de 90 graus, o que eu posso utilizar? Relação do teorema de Pitágoras e a resultante fica no meio, igualzinho àquela ideia da regra do paralelograma, perfeito? Que dá 10. Se eu quiser botar o módulo é 10, direção diagonal, sentido nordeste. Então vamos. Agora um caso geral. Olha isso que eu botei. Essa é uma situação para qualquer ângulo. Não precisa ser 0, quando o sentido é igual. Não precisa ser 180 quando o sentido é oposto. E não precisa ser 90 graus quando eles são assim, ó, perpendiculares, parecido com o plano cartesiano. Olha como é que vai ser. É um ângulo qualquer entre os dois vetores. Qualquer ângulo. E aí, gente, olha aqui, dá uma olhada no meu desenhozinho. Eu tenho aqui. É porque está muito apagadinho, mas eu vou tentar mostrar, falar para vocês aqui. Dá uma olhada. O F2 está assim. Ó, meu mouse aqui. Esse aqui é o F2, ó. Sim? O F1 está aqui. F1 está assim, ó. Sim? E aí, pela regra do paralelograma, gente, a resultante desses dois vetores, a soma está aqui no meio, aquele aqui no meio aqui, ó. Esse aqui é o tal da resultante. E agora, como é que eu acho esse valor? Essa resultante, vou usar uma coisinha chamada lei do cosseno. Esse ângulo aqui, gente, entre F1 e F2 é um ângulo alfa qualquer, que não é 0, que não é 180, que não é 90. Mas você pode botar esses ângulos. Mas para qualquer tipo de ângulo, essa relação funciona. Qualquer ângulo que você colocar ali, vai dar certo essa soma vetorial. Onde esse FR é a resultante que você quer saber, que é a soma desses dois vetores. Onde o F1 e o F2 são esses dois vetores. E esse aqui, o cosseno de alfa, é o cosseno entre o ângulo de F2 e F1. Isso é a lei do cosseno. Perfeito? É um caso geral, qualquer tipo de ângulo, eu quero saber um módulo pelo método analítico. Tá. Para isso, veja bem. Eu coloquei um caso aqui, que a gente vai tentar fazer mentalmente. E depois a gente parte para a solução. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares. Coplanar, gente, quer dizer que pertence ao mesmo plano. Conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual. Então, veja bem. Primeira coisa que tem que ser feita aqui. Vocês concordam que o F2, olha aqui na setinha do mouse meu, está para a direita? Você concorda que o F1 está para a esquerda, que vale 20? E você concorda que o F3 está para baixo, que é sul? Então é assim, ó. Olha como é que eu vou colocar. F2,
60 newtons para leste. F1, 20 newtons para oeste. E F3, 30 newtons para o sul. Olha o que eu vou falar para vocês. Guarde essa relação que eu vou falar e depois a gente vai partir para o outro lado. Você esquece o F3. Vamos fazer sempre 2 a 2. Sempre a minha ideia é fazer os vetores 2 a 2. Desde, olha só o que eu vou falar para vocês, desde que a origem é coincidente. Aqui, ó. Tá vendo que a origem do F2, do F1 e do F3 são coincidentes? Toda vez que eu tenho origem coincidente, eu vou fazer 2 a 2, porque esse aqui não é o método do polígono, tá bom? Não é. Se fosse o método do polígono, não estaríamos preocupados com o número, e sim só com a representação. Então, vou fazer 2 a 2. Eu vou pegar o F1 e o F2, perfeito? Então, olha, qual o valor do F2? 60 newtons. Qual o valor do F1? 20 newtons. Estou fazendo 2 a 2. Vocês concordam comigo que o F2 e o F1 se encaixam no segundo caso, aonde os vetores são opostos? E quando os vetores são opostos, não sei se vocês lembram, no segundo caso, você não soma, você subtrai. Então, como é que seria o resultado somente do F1 e F2? F2, eu tenho 60 newtons para leste e eu tenho F1, que é 20 newtons para oeste. Como são sentidos opostos, você subtrai. Subtrai quem? O maior menos o menor. Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou fazer 60 menos 20. Ao fazer 60 menos 20, essa conta vai dar 40. Mas olha como é que vai ficar. Vai ficar 40 newtons para leste. Então, olha que eu vou botar com a minha mão aqui, ó, na imagem para vocês verem. Então, eu vou botar para lá 40 newtons e eu vou continuar tendo aqui, ó, 30 newtons para o sul. Então, eu vou ter 40 newtons para leste, você pode até desenhar, 40 newtons para leste e ainda assim 30 newtons para o sul. Então, nesse caso, gente, eu vou ter os vetores assim, ó. Olha, vetores assim é aquele nosso terceiro caso, onde o ângulo entre eles é de 90 graus e eu uso o teorema de Pitágoras. Com isso, olha como é que ficaria a nossa resolução. Ó, tudo que eu falei para vocês. Primeira coisa, eu vou subtrair lá F2 menos F1. Aí eu vou achar o vetor resultante desses dois vetores, que deu justamente quanto? 40 newtons. Segue a historinha, só que eu vou ter 40 newtons, nesse caso, para a direita, que é o nosso leste. E ainda eu continuo tendo 30 newtons para o sul. Então, como eu botei aqui, ó, olha aqui no meu mouse aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou ter que fazer? Teorema de Pitágoras. Aonde vai ser o que eu fiz primeiro, 40 ao quadrado, que é esse carinha que deu aqui para a direita, e 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, está aqui no meu mouse, 900, 40 ao quadrado, 1.600. Somando quanto? 2.500. Raiz disso, 50 newtons. Agora, veja bem. Não se esqueça que esse vetor resultante, está aqui a resposta, ó, olha aqui, vale 50, inclinada para baixo, no sentido da esquerda para direita. Ou seja, é como se fosse meio uma diagonal. E nessa diagonal aqui, a gente fala que seria uma situação que está apontando entre a direção leste e a direção sul. Perfeito? Próximo. Olha, essa daqui, gente, é a regra do polígono. Por que é a regra do polígono? Veja bem. Você tem número ali? Não. Você tem apenas vetores. Só isso e mais nada. Só que, o que ele pede para a gente? Olha, ele fala, qual é a relação entre os vetores M, N, P e R representados abaixo? Vou lembrar comigo o método do polígono. Para o método do polígono ser aplicado, qual é a regra? O final do primeiro vetor tem que coincidir com o início do próximo vetor. E assim sucessivamente. Então, olha aqui comigo, dá uma olhada comigo. Vetor P, vou começar pelo vetor P. Tá vendo o vetor P? Ele vai até aqui, aqui é o final do P. O final do P está coincidindo com o início do M. Até aqui a regra do polígono tá legal, gente? Tá legal ou não tá? Beleza. Agora escuta. Quando chega aqui, o final desse vetor M está coincidindo com o início do N? Não, não tá. Então a regra do polígono aí está meio furada. Agora dá uma olhada aqui. Olha esse vetor R. Ele começa aqui, finaliza aqui. E o final do R está coincidindo com o início do N que vai para cá. Até que esse aqui também está obedecendo a regra do polígono? Sim. Vê se vocês concordam comigo. O P com M está certinho na regra do polígono. O R com N
está certinho na regra do polígono. Mais um M com N não está na regra do polígono e nem o P com R. Mas olha, vamos lembrar comigo a regra. Você identifica quem está no polígono certinho. Uma vez que você identificou quem está no polígono certinho, qual é o combinado? O combinado é, quando você descobre isso, que a soma desses vetores que está certinho na regra do polígono, o resultado dessa soma parte do início do primeiro e liga no final do último. Então, escuta, gente, olha aqui. Não tem se você for somar o vetor P e o vetor M? Olha como vai ficar a soma do vetor P com o vetor M. Parte daqui e liga aqui. Só que escuta, se você for ver também a soma do vetor R com N, vê se é isso aqui. Parte daqui e vem até aqui. Vocês concordam então que é a mesma coisa? Então, o que eu posso fazer sem nenhum problema então? Que o vetor soma de P mais M é a mesma coisa que o vetor soma de R mais N. Ou seja, P mais N é igual a R mais N. Com isso, olha lá a minha resoluçãozinha. Se eu pegar P com M, quem é a soma? Está aqui. Se eu pegar R com N, quem é a soma? Está aqui. E se isso é verdade, o que a gente pode concluir? Que o vetor P mais M, que eu não botei a setinha em cima, eu acabei esquecendo, é igual à soma do vetor R mais N. Beleza? Escuta, o que eu vou fazer? Agora, como a gente vai fazer esse esquema assim, eu vou colocar uma bateria de 10 exercícios de vetores. Qual vai ser o nosso combinado? Eu coloco essa bateria e você tenta mexer. No nosso plantão, que não vai ser na semana que vem, eu vou resolver junto com vocês online essas questões. No plantão dessa semana, eu já disponibilizei 8 questões de calorimetria. Foi um vídeo aula que eu botei de calorimetria e troca de calor. Então, nesse plantão dessa semana, de quarta e quinta-feira, eu vou estar resolvendo com vocês as questões de calorimetria. Nesse plantão online, que a gente vai estar discutindo sobre isso. Então, essas questões que eu vou colocar de vetores, é de extrema importância que você dê uma futucada para a gente ver isso na semana que vem discutir. Perfeito? Por hoje, eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Tentem fazer as questões que eu comentei e vamos que vamos aí nas questões.